Olá, irmãos, amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso curso básico em Teologia. Hoje nós vamos estar na segunda parte da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Mas antes, queria pedir a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação, dê o seu like, contribua e seja abençoado também. Nesta segunda parte da carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos estar observando a ausência de uma espiritualidade sadia e como ela se refletia nas atitudes do povo de Corinto. Nós vamos estar observando, a partir disso, 7 coisas. A primeira delas é o partidarismo. O partidarismo é o ato de tomar partido de alguém. É o mesmo que divisão ou dissensão. O apóstolo Paulo ele fora fundador da igreja em Corinto, como já vimos. Entretanto, outros líderes tiveram a oportunidade de pastorear a igreja, ou pelo menos de participar do seu ministério. A imaturidade espiritual da igreja acarretou na divisão dela em pelo menos 4 partidos: o de Paulo, seu fundador, o de Apolo, um ilustre pastor, o de Pedro, o qual provavelmente deve ter passado algum tempo em Corinto, e curiosamente também havia o partido de Cristo. O desejo incisivo do apóstolo era arrebatá-los da esfera terrena e elevá-los à soberania e glória de Cristo, onde não há lugar para superespirituais, mas apenas para ministros e mordomos do ministério de Deus. E quando Paulo aborda o problema, Paulo não tinha a intenção de minimizar a autoridade dos apóstolos, mas de estabelecer uma abordagem correta entre a dispensação apostólica e a glória de Cristo. Eles deveriam ter ou ser considerados colaboradores, ministros e dispenseiros de Deus. Contudo, o fundamento é Cristo. Cada um teve a sua participação na edificação da igreja. Entretanto, é preciso ter cautela para que o foco da instrumentalidade humana não ofusque a glória de Cristo. A segunda problemática era a soberba. Neste caso aqui, a gente vai observar que a companheira inseparável do partidarismo, a soberba da igreja em Corinto, era evidente. A soberba é um mal sutil, o qual se manifesta muitas vezes transvestido das melhores intenções, como a gente pode ver lá na frente. Primeira dela, eloquência vazia. Um dos desafios do apóstolo Paulo era lidar com a mente secularizada da igreja em Corinto e convencê-los de que seu conhecimento intelectual e toda prerrogativa meramente humana não pode e não devem fundamentar a fé cristã. Toda arrogância deve ser anulada. Não há mérito do homem na obra de Deus. Não há espaço para a autossuficiência no plano da salvação e do conhecimento de Deus. Depois, a loucura de Deus. Deus programou tudo de forma a driblar a soberba humana, com o fico de tornar contundente a disparidade entre as sabedorias humana e divina. O apóstolo faz uma ousada declaração, afirmando que a loucura de Deus é mais sábia que a dos homens. Olha só, contrariando a perspectiva humana, Deus preferiu escolher pessoas inimagináveis para que o desprovido de capacidade não se glorie e para que o arrogante fique confundido diante da sabedoria divina. Um outro item aqui era a sensualidade. A sensualidade é um tema que, embora complexo, precisa ser diligentemente tratado na igreja. Os crentes em Corinto, como já vimos na lição anterior, foram tirados de um ambiente tomado pela depravação. Além do mais, a sexualidade é parte inerente à vida humana e por isso ela deve ser administrada adequadamente no contexto cristão. É com esse equilíbrio que o apóstolo trata do assunto. Ele é rigoroso quanto à imoralidade, ao despudor e à inércia da igreja quanto à prática pecaminosa pelos que se dizem crentes, pois afinal a igreja é santa. Por isso, Paulo aponta para o casamento como a forma correta de se lidar com a sexualidade. Pode observar em 1 Coríntios, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 40.
O outro item é a liberdade e os limites. Até onde vai a liberdade cristã? Essa pergunta reflete a dúvida de muitos. Alguns cristãos, em nome da liberdade, inferem preciosos princípios bíblicos, enquanto outros vivem aprisionados no legalismo. O apóstolo Paulo tramita entre limite e liberdade, mantendo o equilíbrio como o principal ponto de partida. Primeiro, ele fala de uma consciência que abre mão da liberdade. Uma das controvérsias da igreja de Corinto era comer ou não comer carne. Para alguns, toda carne era suspeita, ao passo que outros não viam problema em comê-la. E Paulo mostra que a saída para a polêmica estava, acima de tudo, na consideração pelo irmão. A outra é uma vocação que dispensa a liberdade. Embora pareça não haver nenhuma conexão entre os capítulos 8 e 10 com o capítulo 9, o apóstolo o introduz como um recheio no tema da liberdade cristã, a fim de oferecer uma referência para a igreja. Como apóstolo, ele tinha vários direitos legítimos. Entretanto, abriu mão para manter o foco na sua vocação. Para Paulo, melhor que a liberdade de usufruir de seus direitos era exercer autocontrole para alcançar sua meta. Visto que, a exemplo do povo de Israel, é perigoso viver arbitrariamente. Ao concluir o assunto, o apóstolo encerra com a célebre frase: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11. Depois, nós temos a desordem no culto. Quando iniciamos a leitura desse capítulo, nós subitamente pensamos que o apóstolo está preocupado em tratar sobre o costume do uso do véu. Porém, uma leitura cuidadosa irá nos mostrar que o principal interesse de Paulo era relativo à posição da mulher na era cristã. Meyer Bierman explica que na época em que a carta foi escrita, as mulheres usavam o véu como símbolo de sujeição ao homem. O Evangelho tinha dado à mulher uma liberdade nunca possuída antes, abolindo a distinção dos sexos quanto à salvação e ao estado de graça. Parece que, por causa dessa liberdade, as mulheres de Corinto reclamavam de condições de igualdade com os homens, em todos os sentidos. E como uma declaração clara desse direito, vieram a profetizar e orar sem o véu. E ao fazer isso, violaram a ordem divina, que é a seguinte: Deus é a cabeça de Cristo, Cristo do homem e o homem da mulher. 1 Coríntios 11, 3. A fim de harmonizar o ensino sobre as diferenças entre homem e a mulher, quanto à criação, à imagem de Deus, de Gênesis 1, 26 e 27, o apóstolo lembrou-lhes a posição de ambos em Cristo. É muito importante entendermos a posição em que Deus nos colocou como homens e mulheres. Durante muito tempo, a mulher lutou para conquistar direitos iguais aos dos homens e conseguiu alcançar espaços, funções que antes eram exclusivamente masculinas. Em contrapartida com vistas ao combate ao machismo, passou de um extremo ao outro, o feminismo. Como cristãos, nós precisamos saber qual é a nossa posição, dado que só assim haverá perfeita harmonia. Nem tanto, nem tão pouco. Esse dito popular é propício ao que estamos falando. Quando estivermos no lugar certo, haverá equilíbrio e tudo vai se ajustar perfeitamente. 1 Coríntios 11, 17 e 34, nós vamos observar que a ordenança da ceia instituída pelo próprio Jesus como um memorial do pacto feito na cruz, havia se tornado ocasião para contendas, pois havia os que se apresentavam em comer, deixando outros sem poder cear, bem como os que se embriagavam. O sentido vital da celebração da ceia do Senhor estava sendo ignorado, dado que os coríntios não discerniam a solenidade com a qual a deveriam celebrar. Sobre esse aspecto, Paulo os orienta, conscientizando-os do perigo em lidar distraidamente com o sagrado. Depois, ele fala do zelo, da decência e da ordem, 1 Coríntios 12 e do 14. Conhecida como uma igreja carismática,
Corinto era rica em dons espirituais. Dentre suas necessidades estava de ser treinada quanto aos dons. O apóstolo nos fornece um precioso manual de orientações sobre eles. Ele faz uma maravilhosa exposição sobre a diversidade de tais graças em paralelo com a unidade da igreja. 1 Coríntios 12, 4 a 30. Pontua orientações importantes no manuseio delas, no 14, do 1 ao 40, e que deve ser buscada de forma diligentemente, 12:31, e manifesta com ordem e decência, de 14:40. E por último, nós vamos estar vendo aqui, aliás, o penúltimo, o julgamento. A questão do julgamento é um ponto nevrálgico, digamos assim, na vida da igreja. O termo ele é usado inúmeras vezes, em várias referências, de 1 Coríntios 4, 13, 4, 5, 5, 12, 13, 6, 1, 11, 7, 36, 10, 15, 29, 11, 13 e 32 e 14, 24, 29. A Bíblia ela aborda dois tipos de julgamento. Quando é para fazer a distinção entre o que está certo e o que está errado, é bom, 1 Coríntios 5, 9, 6, 25, por aí vai. E já para condenar uma pessoa sem dó, levando-a a tropeçar, que neste caso é mal. E aí é por Romanos 14, 13, 1 Coríntios 4, 5 e 2 Coríntios 10, 2. O cristão não deve incorrer no erro de julgar as pessoas para condená-las, mas para distinguir entre o certo e o errado e promover o bem. É nesse sentido que o julgamento é necessário e estimulado pelo apóstolo. Então, a gente pode confirmar isso em 1 Coríntios 5, 11, 13 e 6, 1 a 5. E por último, as dúvidas sobre a ressurreição. Havia pessoas divulgando na igreja uma doutrina que colocava em dúvida a ressurreição dos mortos. O apóstolo confronta tal pensamento e argumenta de forma categórica sobre a importância dela como uma das doutrinas fundamentais para a fé evangélica. Depois de fundamentar sua afirmação em testemunhos sobre a ressurreição de Jesus, de 1 Coríntios 15, 3 a 8, Paulo discorre sobre a importância da esperança da ressurreição dos que creem em Cristo, em 1 Coríntios 15, 20 até o 58. Nós podemos chegar à seguinte conclusão, de que é possível que alguns, ao ler esta carta, façam de forma pessimista, preferindo acreditar que a igreja é assim mesmo, ou seja, sinônimo de problemas. Quando pensamos assim, provavelmente somos parte do problema. Logo, temos uma saída ao término desta lição. Acreditar que se individualmente nos comprometermos com uma visão cristocêntrica, em vez de sermos parte do problema, seremos parte da solução. Ao invés de soberbos, seremos um bálsamo curador por meio de um espírito de humildade e amor na comunidade onde nós estamos inseridos. Vamos conversar sobre isso na próxima lição e esperamos que você esteja conosco. Um abraço, Deus abençoe, até a próxima aula.